Olá pessoal, bom dia. Vou pedir um outro bom dia um pouco mais forte. Pessoal que veio de longe precisa ficar acordado. Bom dia! Bom dia! Isso aí. Bom, primeiro eu estou muito orgulhoso de vocês, aliás, de todos nós que estamos aqui na manhã de sábado, 9h02 da manhã, falando de política. Política não é fácil, mas o curso ensina a ficar fácil. Então, quem sabe, quem tem um pouquinho do que é a atuação pública, sabe que existe uma série de sacrifícios. Então, atuar na política realmente não é algo para qualquer pessoa. Eu fico muito feliz de ver que o Brasil está evoluindo para um momento onde as pessoas, os cidadãos, dedicam o seu tempo a ter melhor lá no Estado. Porém, ao mesmo tempo, são muitos os desafios. No caso da assistência e desenvolvimento social, que é justamente a atuação que tive no Poder Executivo, ou seja, quem executa, quem tem o direto acesso às questões decisórias de cumprimento de leis, até porque no poder público você faz tudo aquilo que está na lei, ou somente aquilo que está escrito na lei, diferentemente do setor privado, que você pode fazer tudo aquilo que não está proibido por lei. Então existe uma série de regramentos para que as coisas sejam seguidas, por isso existe o legislativo apoiando. Eu fico muito feliz de contar hoje como secretário estadual, como presidente do Fundo Social, com o Reni, entre outros 3 deputados do meu partido, Partido Novo, e outros tantos que têm colaborado na formatação de leis para o nosso Estado, através da Assembleia Legislativa. Quando fui secretário municipal, o apoio ou não apoio vinha da Câmara Municipal dos Vereadores de São Paulo, e é através dessa dinâmica, junto com o Judiciário, obviamente, que faz a fiscalização disso também, a judicialização de toda essa história, se governa. Eu não tenho cargo eletivo, então fui nomeado pelo então prefeito João Dória, quando foi eleito em 2016, para cuidar da cidade de São Paulo na área da assistência e desenvolvimento social, e agora novamente fui nomeado. Então o meu cargo é público, porém eu não fui eleito. Então tenho um cargo chamado cargo de confiança, que é quando um gestor eleito coloca alguém em algum cargo para executar alguma função especial, uma função que tenha alguma finalidade especialmente técnica. No meu caso, contar um pouquinho da minha história. Eu sou o Felipe Sabará, minhas redes sociais estão ali, @Felipe Sabará, Twitter, Facebook, Instagram, para quem quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho. Tenho 35 anos, sou empresário, também sou fundador de um instituto chamado ARCA, Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade, e comecei minha atuação na área do cuidado coletivo, no cuidado da nossa cidade muito cedo. Comecei aos 13 anos de idade, quando eu comecei a ir para as ruas, escutar pessoas de madrugada que vivem nas ruas ou que viviam nas ruas, tentar entender essa dinâmica do porquê nós temos essa desigualdade social tão latente. E foi através dessa experiência de ir para a rua, escutar as pessoas, num primeiro momento também entregar algum tipo de alimento, roupa. Hoje, vou falar um pouco sobre isso. Tem algumas reticências quanto a isso, quando a coisa não é organizada e quando ela não é fomentada de acordo a proporcionar acolhimento e desenvolvimento de autonomia das pessoas, porque não basta ficar só na assistência, no assistencialismo. Dá para fazer muita coisa além disso. Vamos contar um pouquinho do nosso programa aqui, Trabalho Novo, que tive o privilégio de criar junto com o então prefeito João Dória, que empregou mais de 3.026 pessoas que estavam nas ruas, com o foco de acolhimento e empregabilidade. Então, voltando um pouquinho à minha história, então tive essa atuação desde os 13 anos, fui um pouco ousado, algumas pessoas que eu realmente me identifiquei nas ruas ou que viviam nas ruas, tentar entender essa dinâmica do porquê nós temos essa desigualdade social tão latente. E foi através dessa experiência de ir para a rua, escutar as pessoas, num primeiro momento também entregar algum tipo de alimento, roupa. Hoje, vou falar um pouco sobre isso. Tem algumas reticências quanto a isso, quando a coisa não é organizada e quando ela não é fomentada de acordo a proporcionar acolhimento e desenvolvimento de autonomia das pessoas, porque não basta ficar só na assistência, no assistencialismo. Dá para fazer muita coisa além disso. Vamos contar um pouquinho do nosso programa aqui, Trabalho Novo, que tive o privilégio de criar junto com o então prefeito João Dória, que empregou mais de 3.026 pessoas que estavam nas ruas.
com o foco de acolhimento e empregabilidade. Então, voltando um pouquinho à minha história, então tive essa atuação desde os 13 anos, fui um pouco ousado, algumas pessoas que eu realmente me identifiquei, acabei levando para minha casa, convenci meus pais que a gente devia ter uma atuação realmente cidadã, e é difícil, não estou falando que as pessoas têm que fazer isso, pegar pessoas que estão nas ruas e trazerem para suas casas, foi o que eu fiz, porque eu realmente sou uma pessoa que entendi que precisava fazer mais do que estava sendo feito pela sociedade. Foi bem desafiador, algumas vezes deu certo, outras vezes não deu certo. O fato é que através disso eu acabei me conectando com outros amigos aqui de São Paulo e nós criamos um movimento. Na época eu era menor de idade, então eu não podia ter uma pessoa jurídica, uma instituição formal, então aquilo era um movimento. E nós fizemos bem diferente do que estava sendo feito, porque nós conectamos essas pessoas, principalmente com tratamento químico, de dependência química para quem era dependente e também para encaminhamento para emprego, para autonomia e renda, que é o que deve ser feito. Muito se fala que as pessoas que estão nas ruas ficam nas ruas porque querem. Agora eu pergunto, alguém aqui gosta de dormir com a orelha no asfalto? Levanta a mão. Ninguém gosta de dormir com a orelha no asfalto. Bom, realmente não é legal. Você tem chuva, você tem frio, você tem calor, você tem atropelamento, você tem rato, você tem barata, tem violência. Não é assim, as pessoas não gostam de viver nas ruas. Muitas vezes elas esquecem que elas podem ter algo melhor do que daquilo que elas têm no momento. Então, quando a sociedade se engaja, eu estou falando aqui um pouco de social, eu vou abrir um pouco o leque para falar sobre os desafios socioambientais como um todo. Mas, falando só especificamente da área social, nós muitas vezes não participamos de resoluções que às vezes são mais simples do que a gente imagina. Não estou dizendo que não é complexo, mas só vou citar o exemplo de uma igreja. Tem uma igreja muito grande aqui em São Paulo, que somente todos os dias, por dia, eles colocam 4.000 voluntários para entregar roupa e comida na rua, especialmente alimentação. A gente chamou no ano passado essas pessoas para conversar, porque quando secretário montamos 600 pessoas, um time de 600 pessoas para abordar e acolher as pessoas. E o que a gente percebeu? Que muitas pessoas não saíam das ruas por receber alimentação e roupa. E aí ficava aquele dilema. Puxa, mas a pessoa vai passar fome, está passando frio, eu não acolho, eu não monto aqui o meu movimento. A gente fez um cálculo, se só essa igreja tem 4.000 voluntários, tem gente que vem de Carapicuíba, São José dos Campos, tem gente que sai até de outros estados para vir entregar comida aqui na Praça da Sé. A gente fez uma conta que se a população que se mobilizava, ou se mobiliza para fazer isso, juntasse esforços para gerar emprego para essas pessoas, a gente conseguiria resolver no médio prazo essa história. Então, a política, ela tem disso, você tem que escolher aquilo que você vai fazer, né? Eu estava dando uma palestra em Jaguariúna antes de ontem à noite, e uma pessoa levantou a mão e falou: olha, eu sou igual você, eu também cuido de população de rua. Eu sustento sozinho 29 pessoas, cada um em uma clínica. Tem 3 ali, 4 ali e tal, porque eles são dependentes químicos. Mas não estou aguentando mais, eu estou adoecendo. Eu falei, realmente, não dá para você, indivíduo sozinho, sustentar 29 pessoas. E foi o que eu percebi muito cedo, felizmente. Então, por isso que a gente criou uma rede entre amigos, na época, como adolescentes, para justamente fazer de jeito correto. Na verdade, a gente estava fazendo política. Quando você junta pessoas para atuar em prol de alguma coisa, é política. Não é política partidária, pode não ser política formal, no sentido de você ter um cargo público, mas a atuação pública, a atuação em prol de algo que é de todos, é uma atuação política. E ela é necessária. E eu sempre faço essa provocação, especialmente nos eventos do Partido Novo. Porque o partido, a gente tem essa questão de falar, olha, quem não se envolve com a política corre o risco de ser governado por quem se envolveu. E aí, você vai se envolver? E aí eu sempre falo, que política? Você quer só entrar por poder público, para iniciativa pública, ou você já tem atuado em prol daquilo que é de todos enquanto você está na sua vida privada ou no terceiro setor? Então é importante refletir nisso. A atuação pública, ela começa em qualquer lugar. Começa no seu condomínio, na sua rua, na sua igreja, na sua escola.
na sua universidade. Onde você esteja, você pode atuar de forma pública e política. Isso é a premissa básica, vamos colocar aqui, da política fácil. É a porta de entrada. Olha aqui, nós temos aqui um auditório maravilhoso, um monte de gente interessada em melhorar o país, na política. É legal a gente parar para pensar o que nós estamos fazendo coletivamente no âmbito familiar, no âmbito de amizade, no âmbito de coleguismo, no âmbito profissional. Então, foi isso que eu resolvi fazer. E hoje a Arca, felizmente, que é o instituto que eu fundei, tem muito sucesso. É a instituição que cuida de população de rua no Brasil, que tem um maior índice de sucesso de recuperação, está acima de 90%. Não utiliza verba pública, então é um instituto que capta recursos 100% privados. E é um grupo de pessoas, continua sendo eu como fundador, outros cofundadores, e ali tem um orçamento de mais ou menos 6 milhões de reais anuais que são pagos por pessoas que depositam na conta do Instituto quantias. Tem os voluntários que dedicam o seu tempo também e uma série de profissionais que fazem o atendimento. A Arca tem uma fazenda em Araçariguama e tem as fazendas urbanas, a Horta Social Urbana, que é um programa que planta orgânicos em regiões, em terrenos baldios em São Paulo, com mão de obra de população de rua, gerando emprego para pessoas que não tinham emprego e produzindo alimento para nós que queremos comer comidas mais saudáveis. Então, é um mecanismo que nós criamos inteligente que resolve um problema e também promove uma solução. E foi através da minha atuação na Arca e também como empresário, sou fundador de uma empresa chamada Reload, Beleza Positiva, que também tem uma atuação pública. A minha empresa, a gente reutiliza embalagens dessas PET, garrafa de água mineral, como embalagem de cosméticos. Não é reciclagem, é reutilização mesmo. Você compra um shampoo numa garrafa que você bebeu água ou alguém bebeu água, higienizada, que gera empregos para pessoas carentes. Então, de novo, tanto na empresa quanto no instituto, eu tomei a decisão de que a minha atuação seria de gerar impacto socioambiental positivo. E todos nós podemos fazer isso diariamente. Eu vou falar um pouco do desafio socioambiental das cidades, mas não existe cidade sem passar pelo indivíduo. Né? Nós montamos a cidade, somos nós que fazemos a cidade. Claro que os veículos também fazem isso, os prédios também fazem parte do cenário, tem as suas utilidades, as universidades, mas somos nós os indivíduos que representamos aquilo que são as cidades. E somos nós que geramos soluções sociais e ambientais e também somos nós que geramos os problemas sociais e ambientais. E se somos nós que geramos problemas e soluções, por que não sempre focarmos nas soluções? Para quem não sabe, essa é a mancha urbana de São Paulo. Nossa cidade, ela se parece mais ou menos assim por uma foto de satélite. Nós estamos exatamente, eu vou misturar aqui só para frisar, vou misturar bastante a questão social e ambiental enquanto eu falo, porque não existe social sem ambiental, não existe ambiental sem o social. Mas se você for fazer uma análise bastante fria na fotografia, você vai ver que nós basicamente concretamos uma enorme área com uma enorme riqueza ambiental. Em plena Mata Atlântica, nós fomos urbanizando, fomos colonizando e isso se tornou o que é chamado de mancha urbana. São Paulo é isso. Você vê que ali embaixo você consegue enxergar bastante água, aqui em cima também manchas de água, e isso tornou São Paulo o que é hoje. E vamos falar um pouquinho disso, que dinâmica isso foi gerado e como é que a política e como é que a participação dos indivíduos consegue atuar resolvendo uma série de desafios que nós mesmos criamos. Nós temos a zona central, a região central, que aí, vamos incluir zona central, o centro mesmo, o centro velho, o centro expandido, e também vamos colocar aqui os bairros aqui na região mais central, não periférica de São Paulo. Temos esse desafio. E aí tem uma série de fragmentações disso que eu vou falar um pouco mais para frente, que são desafios sociais e também ambientais dentro de uma cidade. Mas, basicamente, vamos dividir em duas partes a nossa cidade aqui. A zona central, que inclui o centro velho expandido, e também Moema, Itaim, Brooklyn, Santana, enfim, os bairros mais conhecidos aqui de São Paulo. E a periferia onde nós sabemos que existe o maior desafio. E também, por acaso, é onde a maior parte da população vive, em especial a maior parte da população carente. Nós temos hoje uma economia centralizada, que promove uma série de desafios.
Eu vou citar só alguns dados aqui. Em torno de 2,1 milhões de pessoas trabalham ou estudam em diferentes municípios daqueles onde residem. Então, existe um fator migratório aqui entre cidades no estado de São Paulo e no Brasil. Eu vou focar mais em São Paulo, para quem é de fora de São Paulo, que é onde a gente conhece, onde a gente tem mais know-how aqui. Os paulistanos passam quase um terço do seu dia se deslocando, ou seja, cerca de 3 horas no trânsito. Essa é a nossa vida média aqui do paulistano em São Paulo. Os paulistanos e uma parte dos paulistas, porque o trânsito nas cidades do interior do litoral também estão ficando bastante difíceis. E aqui, para mim, a informação mais importante, quando a gente vai falar de desafios sociais e ambientais, é essa aqui. Todos os dias, uma população igual ao Uruguai se desloca da zona leste de São Paulo rumo ao centro de São Paulo. Em torno de 3,47 milhões de pessoas saem da zona leste, vêm para o centro, retornam. Um Uruguai. O Uruguai é grande, para quem já foi ao Uruguai. Porque a gente não percebe o quanto nós somos grandes e o quanto o tamanho é o tamanho do nosso desafio. Mas você tem ainda a Zona Sul, você tem a Zona Oeste, Zona Norte, pessoas se deslocando. E aí entra o grande desafio da cidade, o desafio da mobilidade. Quando a gente vai falar de mobilidade, a gente tem que levar em consideração essa circulação de pessoas. E muitas vezes os gestores públicos e a população se esquecem disso. E aí, você querendo descer um pouco mais no detalhe, quando você vai fazer voluntariado, por exemplo, você pode ser um voluntário em inteligência urbana de mobilidade, por que não? Também é uma espécie de voluntariado. Se você vai melhorar a cidade, por que não, se você é um engenheiro, se você entende disso, começar a ajudar a promover leis municipais, escrever leis estaduais, fazer alguma espécie de advocacy até federal, para entender melhor como descentralizar essa história e melhorar a questão de mobilidade sem ter que criar mais vias, mais ruas, mais estradas. Não necessariamente está na solução, a solução está aí em construir mais ruas. Se a gente pensar nisso, olha só essa imagem. Isso aqui é uma imagem diária, cotidiana. Mais de 115 mil pessoas passam pela estação da Sé, que é aqui onde essa foto todos os dias. Aqui as pessoas super espaçosas, um espaço muito bom, qualidade de vida maravilhosa. Só que não. Isso é todo dia. Então, de novo, a Sé, a estação da Sé, ela é um centro onde as pessoas que migram por São Paulo e circulam ou para trabalharem, ou para irem ao médico, ou para fazer uma consulta ou uma compra, é assim que funciona a dinâmica. E aqui está muito da política. O que nós podemos fazer para pensar uma qualidade de vida melhor? E aí, não é só chegar e falar, poxa vida, o governo do estado não fez metrô lá atrás, é por isso que está assim. Claro que faz parte também. Mas o que nós estamos fazendo, como munícipes, como indivíduos, para pensar soluções melhores, pela tecnologia, pela participação, irmos em audiências públicas, falarmos sobre isso, pensarmos sobre isso, conversarmos sobre isso em nossas casas, propondo soluções e não somente críticas. É muito fácil criticar. Alguém já viu aquela imagem que às vezes circula pelo Facebook ou pelo Instagram, das 3 filas? Fila para criticar, fila para opinar e a fila para agir, para mudar. Você pode reparar que a fila para quem quer mudar é bem pequena. Geralmente a fila para criticar é enorme. Então, fico feliz de ver aqui, queria cumprimentar o nosso prefeito de Santo André, que acabou de chegar, Paulo Serra, Carolina Serra também, sua esposa, primeira-dama, presidente do Fundo Social de Santo André. É lá em Santo André que a gente está criando a primeira Praça da Cidadania, que é uma solução que a gente está trazendo para alguns dos problemas que a gente está falando. Então, bem-vindo aí, Paulo. Bom, então, isso tudo aqui faz parte da nossa questão política de São Paulo. E é dos centros urbanos também, não é só no Brasil, é no mundo. Olha só que interessante esse dado aqui. Só que é meio chocante, é meio óbvio e ao mesmo tempo, para mim, é bastante chocante. Olha só, isso aqui é São Paulo, tá? A gente já viu aquela mancha urbana. Essa região roxinha aqui é onde estão os empregos, onde está a economia, onde o mercado financeiro roda mais recursos, tá? É aqui. Que é o que eu citei, vou voltar um pouquinho aqui, como a zona central, que é Centro Velho, Centro Expandido, Centro Novo, e as regiões aqui de bairros. Tá? Aqui, você olha aqui esse laranjinha amarelo e vermelho, é onde as pessoas mais vulneráveis estão vivendo. Olha o tanto de gente vivendo aqui. Então, vulnerabilidade muito alta, vermelha,
vulnerabilidade alta laranja, vulnerabilidade média amarela e tem um amarelinho mais claro. Olha só. O que vem à mente quando você olha uma imagem dessa? Se as pessoas que são mais carentes estão vivendo aqui e a economia está aqui, onde é que estão os empregos? No roxinho. Então quer dizer que as pessoas elas praticamente viajam para o centro para trabalharem. Muitos deles dessa forma, outros não, mas é isso. A média é de 5 a 7 horas por dia que as pessoas que saem das periferias para trabalhar no centro levam para trabalhar. Bom, como é que resolve isso? Tem várias formas. A primeira delas, a gente vai falar sobre algumas. A primeira delas é a descentralização, mas olha só. Análise social. 2 milhões de pessoas vivem em comunidades na região metropolitana de São Paulo. Então, olha só. Está aqui, nesses espaços que a gente já mostrou. 14,2% desempregados no estado de São Paulo como um todo. Então, dados desse ano, do IBGE. 3,2 milhões de pessoas não possuem acesso a saneamento, em média produzindo 20 mil toneladas de lixo diariamente. Quem você acha que não tem acesso a saneamento aqui? Está nesses pontos que a gente está falando, certo? Aqui é um pouco mais de Brasil, 68,6 milhões de pessoas são consumidoras de energia. Se nós temos mais de 202 milhões de habitantes, tem alguma coisa errada, tem bastante gente sem energia elétrica. 10, quase 11 milhões de pessoas trabalham sem carteira assinada e 34 milhões de pessoas estão trabalhando por conta própria no Brasil. Tudo isso aqui reflete muito nessa situação que a gente está falando aqui. Então, estou falando muito da minha experiência na área social e ambiental. Já vou entrar no ambiental agora. Que para desenvolver a questão social, para melhorar a vida da população em situação de rua, os moradores de rua que vivem aqui, se você não trabalhar a causa origem dos problemas, ou seja, levando a economia que está no roxinho para lá, principalmente pelo empreendedorismo, e aí eu vou citar aqui, eu tenho a Fabiola, que é a esposa do Paulo Matias, que trabalha comigo no Fundo Social, ela sabe bastante dessa história. Mas, olha só, nós descobrimos que o Fundo Social fazia a qualificação profissionalizante de pessoas. Quem acha que qualificação profissionalizante é importante? Legal. Tem um problema. Não tem mercado aqui. Então, se você qualificar essas pessoas aqui, onde elas vão trabalhar? No centro. Então, o que precisa acontecer aqui antes de você qualificar as pessoas? Levar a economia para lá. A gente mapeou quem são os micro e pequenos empreendedores aqui. Só na região de Santo André, aqui o nosso prefeito, em um raio de 1 quilômetro que a gente mapeou, onde nós estamos instalando um dos programas, nós identificamos 108 microempreendedores em 6 segmentos, um faturamento de 3 milhões de reais por mês. Você imagina, se esse cara já tomou risco, ele já tem uma padaria, já tem um salão de beleza, ele já tem um bar, ele já tem um restaurante. Se você leva crédito para ele, ensina basicamente um pouco do básico do financeiro e como empreender e como fazer estoque, esse cara sai de 5 mil de faturamento para 10, para 50, para 500 mil. Aí sim você gera emprego aqui. Aí sabe o que melhora? Tudo. Você melhora a saúde, você melhora todas as outras questões de educação. Muito se fala sobre educação no país. Precisamos melhorar o investimento de educação no país. Sabia que o maior investimento do país, em termos de volume financeiro, é a educação? Só no município de São Paulo, um orçamento de 20 bilhões de reais é investido em educação. Mas que adianta você dar educação aqui para um jovem, que ele sabe que se ele se formar aqui na escola, ele vai ter que viajar 7 horas para trabalhar aqui? Como é que você resolve o problema da evasão escolar, então? Gerando oportunidades regionais descentralizadas. Aí o jovem fala, bom, eu trabalho para o meu tio aqui, no bar, ou na lanchonete, ou no salão de beleza da minha tia Maria. Se eu estudar, eu vou crescer com ela, eu vou poder melhorar o trabalho dela. Hoje não. Hoje essas pessoas não veem valor na educação. Por quê? Porque não existe oportunidade descentralizada. Estou falando exemplos aqui de coisas que nós estamos fazendo, mas provocações para os indivíduos fazerem para si mesmos e para os outros, para a gente poder melhorar de fato os problemas na origem. Porque senão a gente vai ter que continuar pegando gente que está na rua acolhendo, tratando droga, e fazendo mais acolhimento, e mais atendimento de saúde. A gente, outro dia, monitorou a questão dos atendimentos de saúde na periferia. E a gente foi ver que a meta
para a saúde na periferia é mais atendimentos como sucesso e não menos. Quando é que as pessoas estão mais saudáveis? Quando tem menos atendimento. Você tem bastante hospital com menos atendimento, quer dizer que as pessoas estão saudáveis. Então as coisas estão invertidas. Por que estão invertidas? Porque a sociedade não estava acordada participando da política, que é o que está acontecendo aqui. Num sábado, às 9h28 da manhã, casa cheia no Política Fácil, quer dizer que a população está acordando e quer participar. E não dá para só o Felipe Sabará achar que com a minha equipe aqui, a gente vai resolver os problemas. Não existe isso. Todos vocês, todos nós, temos que estar engajados para resolver os problemas. Olha o tanto de cérebros juntos aqui que podem ser super criativos e gerar uma série de benefícios. Agora, vamos entrar um pouco na questão ambiental. Aqui só algumas fotos de andanças nossas aí pelas periferias, na região de São Paulo, metropolitana de São Paulo. Essa cena de incêndios, de desbarrancamentos, de alagamentos, de uma série de coisas, acontecem todos os dias. Todos os dias. Olha aqui, região do Capão Redondo, onde nós estamos instalando uma outra Praça da Cidadania, que é um programa que nós criamos. Olha só, isso aqui dá exatamente 19 minutos do shopping Cidade Jardim, o metro quadrado mais caro de São Paulo. 19 minutos, olha só. Isso aqui é África? É Índia? Não, isso aqui é São Paulo, a 19 minutos do shopping Cidade Jardim. Como é que a gente pode aceitar uma situação dessa em pleno século XXI, 2019? E aí, a gente tem visitado, a gente vê muito voluntariado lá. Gente que vai lá ensinar, deixa eu ensinar você a ler, deixa eu fazer aqui. Mas se a gente não for pela política e pelo âmbito público, espírito público, aí pode ser pelo setor público ou não, pode ser por atuação privada, mas em escala nós não vamos resolver isso. Né? Por quê? Porque aqui o grande problema é de básico, saneamento, de saúde básica, etc. Olha só. Aqui, falando sobre exatamente essa região, olha o tanto de água que você tem aqui, na região do Campo Limpo, do Capão Redondo, onde tem aquela foto. Tem muita água aqui. Então, olha só aqui os índices. Por que a gente não transforma esse meio ambiente, esses locais, em locais produtivos em água, produtivos em alimentos? Quando você traz abundância, eu vou entrar na questão ambiental agora, você ataca a pobreza na raiz. O que é a pobreza? É a escassez. Se a natureza traz abundância, você atacou a pobreza na raiz. E você não vai precisar fazendo projeto, para fazer a questão, trabalhar a questão sintomática se você for na causa raiz. E a política mais inteligente é aquela que ataca os problemas nas causas raízes. Olha só, está aqui meu pé laranja, aqui com meu tênis laranja, do Partido Novo, visitando as comunidades. Olha só, isso aqui é uma cena corriqueira. Isso aqui é África anos 70, tem uma Kombi ali, deve ser nos 60. Não, isso aqui é 2019, também região do Campo Limpo. E a gente fala muito da contaminação dos rios. Quem aqui acha ruim o Tietê e o Pinheiros contaminados? Todos nós. Agora, a gente sabe de onde vem essa contaminação? Essa contaminação vem do lixo que nós jogamos, e essa contaminação vem muito, e especialmente das comunidades, da periferia. Porque aqui, eu sou empresário, eu tenho indústria, para você colocar água de volta, a CETESB é muito rigorosa, você vai colocar uma água de volta mais limpa do que a que você pegou. Os condomínios também. Então, essa poluição dos rios, ela vem das periferias. Como é que você resolve o saneamento da periferia se 2,3 milhões dos 5 milhões de pessoas que vivem na região metropolitana e comunidades não tem, são ocupações, são invasões. A Sabesp não pode instalar saneamento. Por quê? Imagina você ter um terreno, e aí uma série de pessoas invadem esse terreno, e a Sabesp vai lá e instala esgoto para eles. Você ia ficar feliz? Então, mas isso é a situação de mais de 2 milhões de pessoas. Como é que resolve isso? Existem uma série de tecnologias práticas que indivíduos podem realizar que resolvem isso, que é o biodigestor. Um biodigestor, que é uma fossa que transforma fezes em gás de cozinha, energia, por exemplo, você já resolveu a contaminação. Custa R$700. Está aí uma dica para começar a resolver a questão do saneamento sem precisar investir bilhões numa empresa estatal, por exemplo. Mas os indivíduos não estão participando tanto ainda.
Vão participar, estão começando, mas estou falando de só uma solução, mas tem várias soluções para o saneamento, para a gente poder melhorar o problema da contaminação dos rios na sua origem e não precisar ficar gastando milhões limpando uma coisa, sendo que está vindo a origem disso aqui em outro lugar. E a criminalidade. A criminalidade, não estou falando que existe o coitadismo, a maior parte das pessoas tem a possibilidade de escolha, a gente sabe disso, mas o fato da gente ter uma falta de descentralização econômica, aquele roxinho no meio e os laranjinhas e vermelhinhos fora, faz com que pessoas entrem para a única economia que hoje de fato existe na periferia, que é a economia do crime, que é da droga, dos produtos falsificados, contrabandeados, roubados. Como é que a gente resolve a causa da violência na raiz? Claro que é o policiamento, sim, tem que ter policiais bem treinados, bem pagos, claro, inteligência policial. Mas para resolver de fato a oportunidade, nós precisamos levar mais economia para as periferias, certo? Fazendo isso através do empreendedorismo e do crédito, que é o que nós estamos fazendo, nós pegamos os 3 principais bancos aqui, Santander, Itaú e Bradesco. A gente foi levantar o quanto de recursos para microcrédito eles tinham represados. Só um dos bancos tinha 100 milhões de reais parados há 10 anos para microcrédito, que não consegue implementar isso na base da pirâmide, lá na periferia. Por quê? Porque não existia veículo para fazer isso. Confiança, qualificação, mentoria. Ao mesmo tempo, só na região do Santo André, vou citar de novo, 108 microempreendedores produzindo um faturamento de 3 milhões de reais num raio de 1 quilômetro que a gente mapeou. Se você põe o crédito lá e esse cara expande, mais empregos são gerados. Se você coloca saneamento lá, você já melhorou aquilo. Mas se nós não pensarmos nisso e não trabalharmos para isso, seja no público ou no privado, nós não vamos conseguir resolver. Voltando para a região central, para finalizar aqui, eu já estourei meu tempo antes das perguntas, mas o raciocínio aqui é falar exatamente sobre problemas. Falar sobre solução é fácil, e a gente fez uma série de soluções, mas a gente não veio aqui se autopromover. Então a questão é provocar, através do nosso curso de política, como é que a gente pode pensar mais as cidades na área social e ambiental. Eu fiz aqui algumas provocações, mas na região central, vai ser bastante falado aqui, quais os problemas que a gente mais vê? População de rua é um deles, comecei por essa porque é a minha área, a área social, onde eu trabalhei mais, mas a gente já percebeu, através do que eu falei aqui, que isso é um sintoma da sociedade. Né? Mostra que por que nós não temos uma economia descentralizada, não temos a questão do meio ambiente resolvida, acaba que pessoas vêm para o centro, porque aqui é onde estão as doações, é aqui onde tem supostamente algum tipo de ajuda. O buraco, que o Paulo vai falar sobre esses buracos já, mas é o que a gente vê, tem bastante. Aqui é falta de gestão pública, mas é falta de participação da sociedade também nas audiências públicas, cobrando, entendendo quais são as técnicas de asfaltamento, enfim, de concretamento que nós temos aqui. A poda de árvore, que é um grande problema aqui, a gente tem, que precisa melhorar. Os semáforos são um enorme problema, a gente não presta atenção. Estou jogando alguns highlights dos principais problemas aqui no centro, que são muito menores do que os problemas da periferia, mas existem. As calçadas. Para quem não sabe aqui, sabia que a responsabilidade das calçadas é do cidadão? Não é do governo? As calçadas em frente a prédios públicos, obviamente, são públicas, responsabilidade pública, mas a calçada na frente das nossas casas são nossa responsabilidade. Você passa por São Paulo, você vê esse estado das calçadas, nossa, que isso, que absurdo. O munícipe não está cuidando da sua calçada também, a gente precisa começar a cuidar das nossas coisas, né? A gente é do Partido Novo aqui, né? O curso não é partidário, mas nós somos. Qual que é o principal lema do Partido Novo? Liberdade com responsabilidade. Então, e aqui a questão da zeladoria, varrição e limpeza de bueiros. Por que eu estou falando isso aqui? Porque isso aqui tem a ver com o ambiental também. Quando você gera esse tipo de situação, e aqui, esse lixo não apareceu sozinho aqui, ele não tem perninha. Alguém jogou. Então, está com muita liberdade sem responsabilidade, né? Então, aqui, para finalizar, acabei minha apresentação, tanto na área social quanto ambiental, os desafios das cidades, primeiro passam por nós, uma atuação nossa mesmo como indivíduo e também coletiva que nós podemos provocar, e óbvio, entender melhor como funcionam as regras da política em situação com relação a isso.
A gente percebeu aqui também que a região central, por mais desafios que tenha, a gente consegue administrar. Os principais desafios estão nas regiões periféricas, que podemos atuar de maneira inteligente. É isso. Queria agradecer a oportunidade. Acho que antes de finalizar, só ver se dá tempo de algumas perguntas, é isso? O Reni vai tocar isso? Bom, de novo, para quem quiser conhecer melhor meu trabalho, Felipe Sabará, @FelipeSabará, minhas redes sociais. Muito obrigado. Fica aí que nós